No bloco anterior, nós falávamos de várias novidades do mundo do empreendedorismo feminino. Eu queria saber com você, Carla, a respeito da inovação, mergulhar um pouquinho mais sobre esse tema. Muitas vezes, você trouxe aqui o dado, né, de que as mulheres inovaram mais, lançaram novos produtos para se manter ali, fazendo com que o negócio existisse, né? Agora, em relação à questão de reconhecer, né, o que dá certo e o que dá errado nessa tentativa e erro que a inovação exige, o que tipo de competências são necessárias e como é que vocês trabalharam essa parte no suporte que é dado no programa Sebrae delas e nas outras ações também que o Sebrae tem voltados às mulheres? A gente sabe que esse dado que eu apresentei, né, que as mulheres lançaram novos produtos e serviços, ele traz um quê de inovação, mas ele traz muito mais um quê do fazer diferente naquele período. Se a gente for considerar a inovação estrito sensu ali, a gente sabe que ela precisa de tecnologia, ela precisa de investimento e de conhecimento. E os negócios liderados por mulheres têm mais dificuldade de inovar, e, portanto, eles estão em setores menos intensivos em tecnologias e inovação e acabam ficando em setores mais tradicionais, como alimentação e beleza, né? Então, a gente costuma brincar. É mais comum você ver a mulher à frente de um salão do que à frente do desenvolvimento da micropartícula que vai tornar o shampoo diferente, né? Então, assim, isso é um cuidado que a gente tem que ter, o investimento que tem que ser feito nas mulheres, que perpassa o empreendedorismo. A gente está falando desse investimento ser feito desde lá da infância, mostrando exemplos. Se a gente não consegue ver quem a gente quer ser, a gente nem se dá conta de que aquilo era possível. Então, a menina, sabendo sim que ela pode ser uma engenheira, né, que ela pode ser uma cientista, e da universidade a gente conseguindo também inserir as mulheres nessas carreiras mais voltadas à inovação e à frente das empresas ou dos seus negócios, que elas tenham chance de acessar toda essa rede de centros tecnológicos, né, das universidades para gerar inovação nos negócios. Então, isso é uma preocupação que a gente tem, porque o que depende das mulheres, que é essa habilidade do entender que algo precisa ser diferente e testar esse diferente, a gente viu que na pandemia elas trouxeram. Agora, transformar esse diferente em dinheiro a mais, em produtividade a mais, na melhoria do mercado dos negócios, é um outro degrau, né? E aí a gente tem preocupação, sim, enquanto Sebrae, da gente trabalhar isso com as mulheres e nas nossas iniciativas também voltadas a políticas públicas, né? Voltadas também à sensibilização para essa temática. Então, o Sebrae hoje tem uma série de plataformas nos estados, e existe a plataforma das empreendedoras Sebrae, em que a gente traz ali dicas, histórias e redes de suporte às mulheres empreendedoras. E nessa questão do marketing digital, sempre se falou, né, que a internet é o futuro, a internet é o lugar onde as coisas vão acontecer, só que a pandemia acelerou esses processos, né? Muitas pessoas, empresas que não estavam preparadas ainda para o mundo digital se viram obrigadas a entrar e a começar a testar essas soluções. O que gerou isso de demanda para o Sebrae nessa questão da capacitação? Muita demanda, desde o básico, aprender a criar uma página no Instagram, né? Até a gente evoluindo, falando sobre o seu planejamento de postagem, analisar o retorno sobre postagem, entender a periodicidade, né? E a forma de você se relacionar com o cliente nesses meios, o custo de você ter uma empresa que também te ajude a lidar com as suas redes ou não, de você escolher tocar isso. Então, foi uma série de situações que surgiu para o empreendedor que antes ele não tinha, que ele se deparou com isso. Então, eu vou falar com o meu público mais no Instagram ou no Telegram. O que eu converto mais em venda, né? É quando eu estou no Facebook, vale a pena eu ter um site? Então, essas questões todas entraram na pauta. E, de fato, assim, o Instagram foi a ferramenta mais acessada por elas, onde elas mais comercializaram seus produtos, e não só comercializaram, criaram parcerias, compraram insumos juntos, e com isso diminuíram os custos, né? Então, isso foi uma novidade, essa aceleração, né, de toda essa coisa horrorosa dessa pandemia. Eu acho que essa aceleração do digital e da possibilidade das pessoas, mesmo as mais simples, porque no Sebrae delas a gente tem pequenas empresárias, né?
que têm negócios mais estruturados, mas a gente também tem empreendedoras muito vulneráveis, que a gente trabalha geralmente junto com a pauta da assistência, e ambas entraram na internet, estavam no Instagram comercializando seus produtos e procurando novos clientes. E para 2021, o que está previsto no cronograma do Sebrae Delas? O Sebrae Delas, o edital deve ser lançado entre março e abril desse ano. E esse edital fica publicado nas nossas páginas, né, nas redes do Sebrae. É importante dizer que a gente vai ter 11 turmas em todo o estado do Rio, porque a gente precisa regionalizar para essa formação de rede local. Então, a gente trabalha a turma da região dos Lagos, a turma do Leste Fluminense, a turma de Petrópolis. Então, as empreendedoras busquem esse edital, se inscrevam para que elas possam participar do programa. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a questão do crédito, né? A gente vê essa dificuldade de acesso a crédito de forma generalizada, até porque o risco, né, dos bancos de concederem crédito no momento em que se sabia muito pouco sobre o futuro, sobre o dia seguinte, né, que a pandemia trouxe de desafio, também gerou esse movimento de tornar mais difícil esse acesso. Em relação aos novos programas que estão sendo desenhados pelo governo, justamente para ampliar o acesso a esse crédito, você acha que isso pode ser também um fator motivador para as mulheres também buscarem mais informação sobre isso e também serem inseridas nesse novo momento? Que ainda não é pós-pandemia, né? A gente ainda está na pandemia. Claro, acho que motivador sim, né? Eu acho que até por ter que lidar com o próprio auxílio emergencial, né, os mais vulneráveis no telefone, as pessoas passaram a ter esse acesso. Ainda é uma grande dificuldade de todos os empreendedores, mas especialmente da mulher, porque não é só da mulher empreendedora, né, mesmo no CPF. E é uma coisa curiosa, porque quando a gente vai no histórico das políticas de microcrédito, a gente pensa até no Yunus, que foi Nobel, né, por conta do Grameen Bank, lá em Bangladesh, toda a política de microcrédito, geralmente ele é desenhada em cima da mulher, porque a gente sabe que quando o dinheiro é dado para a mulher, ela faz esse dinheiro circular no território, mais do que os homens geralmente fazem, né? Então, no microcrédito, a gente tem essa visão, mas o que atrapalha essa maior inserção das mulheres no mundo do crédito? É, de fato, a questão patrimonial e das garantias, que historicamente também, quando a família tem algum ativo, isso está no nome dos homens, né? Então, assim como essa inserção, né, da mulher no mundo do trabalho de forma menos desigual, ela é recente, essa história do crédito também precisa de tempo para mudar. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino ou de qualquer pauta, né, nessa questão do feminino, a gente sabe que as coisas não estão desassociadas. Eu não posso dizer que as mulheres são distintas dos homens ao empreender, sem considerar que elas são distintas dos homens na nossa sociedade como um todo, né? Seja em termos de acesso às carreiras, seja em termos de salários, né? Então, se isso é diferente, no empreendedorismo não vai ser de outra forma, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem. Outra questão também que a gente gosta muito de ressaltar no Sebrae é que, como uma entidade promotora, né, da micro e pequena empresa e do empreendedorismo, o que cabe a gente nessa pauta é a geração de negócios e reduzir as oportunidades para os empreendedores. Então, a gente não está falando aqui de homem ser igual a mulher, a gente está falando que a gente quer que essas diferenças sejam respeitadas e sejam colocadas na pauta quando a gente for trabalhar com esses perfis. É comum no programa Sebrae Delas os homens virem os maridos, filhos, irmãos em algumas ações, entenderem, falarem, então é disso que está se falando, é esse programa, porque a gente entende que essa participação de todos nessa pauta, ela é fundamental. Então, tem, por exemplo, famílias que a mulher passa a gerir o negócio, né? Que ela nunca botava a mão, porque o filho fala, poxa, minha mãe está entendendo disso, então vamos trazer minha mãe para cá. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Em reconhecer esse conhecimento da mulher e dar para elas mais oportunidades, a possibilidade de ter mais oportunidades que diminua essa diferença entre os negócios de homens e mulheres. Sobre essa junção, né, das mulheres e dos homens para a gente vencer essa etapa, né, e trabalhar também a mudança de cultura é o que a gente vai falar no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.